O resgate do homem. Olá, irmãos. Eu sou Marcos Menezes, do canal Evangelho do Reino em 1 minuto. Para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, ajudem a divulgá-lo para mais pessoas. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou contextualizar o cenário deste vídeo, então vamos começar. Homens e mulheres desta terra, a quem tem ouvidos ouçam. Hoje há muitos que estão seguindo no caminho do pecado. Hoje há muitos que estão desobedecendo a palavra de Deus. Hoje há muitos que colocam pedras de tropeço para o seu próximo. Hoje há muitos que trocam o bem pelo mal, fazem todo tipo de maldade e se escondem atrás de uma falsa integridade. Se esquecem que Deus vê tudo. Vejam o que diz Jó, capítulo 28, versículo 23 e 24. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Que fique claro que você não consegue esconder nada de Deus. Tudo o que você faz, Deus sabe. Ele sabe de tudo sobre você. Foi Ele quem te criou. Antes de a tua mãe lhe conceber, Ele já te conhecia. Ele conhece o detalhe do mais íntimo e profundo que existe em você. Então, agora carregue com você este conhecimento. Quando fores praticar o mal que habita em vós e que é amplificado pelo maligno, saiba que Deus está vendo e observando tudo. Tudo está sendo registrado, mas como a palavra de Deus lhe concedeu o livre-arbítrio, você pode escolher em fazer o bem ou fazer o mal. O inimigo vai subir contra você quando você está longe de Deus, mas a opção de acatar e de fazer o mal sempre será sua, pois o mal brota dentro de você e vai à sua mente. O inimigo amplifica, mas a ação final é sua. A decisão de executar o plano diabólico é sua. Mas como refrear e controlar a nossa língua, as nossas mãos e o nosso corpo? Longe de Deus é muito difícil, diria impossível. Por isso o homem precisa estar próximo de Deus, porque estando com Deus, você terá forças para resistir ao dia mau, para resistir aos dardos inflamados do maligno, e quando tudo passar, você estará inabalável. Diante de tudo isso, diante deste cenário, diante deste homem que está perdido, é que vou colocar a palavra de hoje, que diz sobre o resgate do homem por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto que vou dizer serve tanto para os homens como para as mulheres. Depois de uma vida inteira de pecados e desobediência, depois de deixar de perseguir a santidade e cair novamente no mundo, muitos acham que Deus se esqueceu de vós. Muitos acham que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que estão encurralados em suas decisões mundanas e que foram abandonados. Pois saibam, isto é uma grande mentira que Satanás coloca na mente do homem, pois o maligno quer que o homem não encontre ou reencontre o caminho da luz, o caminho da verdade. Mas precisamos destacar aqui que muitos também não querem percorrer o caminho da verdade e fazem a opção de ficar longe da salvação, e assim descem à sepultura sem nem tomar conhecimento da verdade, e com isso vão à perdição. Os seus nomes são riscados do livro da vida. Mas por que fazem isso? Porque não querem abandonar o erro, não querem abandonar as imundícies da carne, querem continuar no erro, pois gostam dos prazeres do mundo, pois gostam da sexualidade, imoralidade, da mentira, do ódio, da ganância, do poder do dinheiro e da fama. E não percebem que tudo isso é ilusão e que tudo isso é passageiro,
que tudo isso terá o seu fim, seja porque o homem um dia vai morrer e porque um dia o mundo chegará ao seu fim, ou seja, será encerrado o ciclo do homem na terra. Para entender por que os homens não abandonam as coisas do mundo, veja o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O homem precisa saber que existe um Redentor, um Libertador, que existe um Resgatador, o Filho de Deus. Ele foi enviado ao mundo para que o homem tenha vida e a tenha com abundância. Ele resgatou o homem da escravidão da morte. Hoje todo homem que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo está livre, pois Ele te resgatou, Ele te separou para Deus. Irmãos, para confirmar o que eu estou falando, veja a passagem de Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, continuando na confirmação do título deste vídeo, vou colocar outras passagens bíblicas que sustentam o resgate do homem por nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Neste versículo, diz que nós fomos resgatados da maldição da lei, de forma que Cristo, o Messias, nos livrou desta maldição. Ele ficou em nosso lugar. Citando outro versículo, Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, o versículo mostra que Deus resgatou o homem com o seu próprio sangue, ou seja, o sangue do seu Filho foi derramado como pagamento pelo resgate do homem. Irmãos, vejam também o versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Vejam que aqui continua falando do resgate do homem, mas aqui fica claro que a prata e nem o ouro pode pagar o preço pelo resgate da alma do homem. O dinheiro é vão, não pode ser usado no mundo espiritual, e também mostra que os maus costumes e a tradição levam o homem ao engano. E por último, o versículo de 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Irmãos, vejam novamente a reafirmação do resgate do homem pelo Senhor, ou seja, não ficam dúvidas sobre o preço pago pelo resgate do homem. O homem precisa entender que o seu resgate foi realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem que reconhece, tem fé e aceita, agora ele vai perseguir a santidade, a correção, a obediência à palavra de Deus, e com isso tornando apto a receber a salvação. Agora o homem resgatado e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se descer à sepultura, é ressuscitado para a salvação,
para a vida eterna. O homem agora vai semear e as suas sementes darão frutos para a vida eterna. Lembre-se que da mesma forma que Jesus Cristo ressuscitou, sendo o primeiro a ser ressuscitado dentre os homens, também aqueles que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda, no fim dos tempos. Percebam, irmãos, que o preço pelo resgate do homem que foi pago por Jesus Cristo foi grande, que ele deu a sua vida para que o homem fosse resgatado da morte. Percebam que o Filho de Deus fez tudo isso por nós e que a realização deste ato mudou o destino do homem. Pois antes de Jesus, o homem não seria aceito por Deus, pois o padrão de santidade que o homem alcançaria não seria o suficiente para a sua salvação. Mas como Deus é misericordioso, nos deu o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como Cristo morreu sem pecado, morreu perfeito em santidade, portanto, todo aquele que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo é purificado pelo seu sangue e adquire o padrão de santidade ao qual agora Deus aceita. Acordem, despertem, reconheçam Jesus Cristo como seu legítimo e único Salvador. Não existe outro, e assim sejam coroados com a coroa da vida eterna, com a coroa da salvação. Por isso, que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus. E que Deus abençoe a todos vocês.